Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu quero pedir que você deixe o seu like agora mesmo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal e fazer então com que nós possamos estar oferecendo um conteúdo cada vez melhor para você. Então faça isso agora, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e, se possível também, ative o sininho para que sempre que a gente postar uma aula nova, você possa ser notificado, tá bem? Então nosso canal Português Total é um canal de língua portuguesa, dicas de língua portuguesa, aulas de língua portuguesa, para você que está se preparando para o Enem, para você que está se preparando para um concurso público, ou mesmo para você que precisa de um reforço nessa área. Então você chegou ao lugar certo, fica com a gente até o final do vídeo. E hoje uma dica muito importante. Na dica de hoje nós vamos falar sobre erros que a gente não pode cometer, que você não deve cometer em língua portuguesa. E a dica de hoje é a seguinte, gente, me incomoda muito quando eu ouço alguém falando assim: muitas das vezes eu vou à casa da minha mãe. Você já ouviu alguém falando assim, muitas das vezes? Professor, existe isso? Existe muitas das vezes? E aí a resposta, gente, é não. Não existe a expressão muitas das vezes. É um erro, é um vício de linguagem que as pessoas cometem. Existem as duas expressões, muitas vezes e a expressão muitas das vezes. Agora, uma coisa muito importante, essas duas expressões, elas não são sinônimas, elas não têm o mesmo sentido. Então você não pode usar aleatoriamente uma e outra. Quer aprender como usa? Vamos aprender aqui agora. Fica comigo até o final desse vídeo. Quando é que eu vou usar a expressão muitas das vezes? Indica uma quantidade pré-definida de vezes, ou seja, indica que algo aconteceu muitas vezes dentre aquelas vezes específicas. Observe os exemplos aí. Muitas das vezes em que veio ao Espírito Santo, ele foi à minha casa. Então, significa o seguinte, que dentre tantas vezes que ele veio ao Espírito Santo, algumas dessas vezes, ou muitas dessas vezes, não todas, ele veio à minha casa. Segundo exemplo, muitas das vezes em que brigamos, era ela que tinha razão. Muitas das vezes. Nesse caso você pode usar o muitas das vezes. Significa que dentre tantas vezes que eles brigaram, em muitas delas ela tinha razão. Certinho, minha gente? Terceiro exemplo. Muitas das vezes em que conversamos, você mentiu. Então, você mentiu muitas vezes entre tantas em que nós conversamos. Então você observa aí que se refere a uma quantidade pré-definida de vezes. Agora vamos para a expressão muitas vezes, que é a mais corriqueira, é a forma mais usual de se falar e é a que você realmente deve preferir. A expressão muitas vezes significa apenas, gente, que algo foi feito mais de uma vez, ou seja, que foi feito frequentemente, recorrentemente, com muita frequência, ok? Muitas vezes nós fomos ao parque, ou muitas vezes nós vamos ao parque. Muitas vezes nós vamos ao cinema. Muitas vezes eu vou à casa da minha mãe por semana, ou eu vou à casa da minha mãe muitas vezes por semana. Certo, gente? Indica que você faz algo repetidamente. Só isso. Então essa é a forma mais usual. O grande problema, gente, é quando as pessoas usam a expressão muitas das vezes e muitas vezes de maneira sinônima, sem observar sem observar a diferença entre elas. Quando isso acontece, a gente chama isso de vício de linguagem. Vamos para alguns casos aqui
em que a expressão ela está incorreta, que é incorreto você usar muitas das vezes e muito menos usar muitas das vezes. Pelo amor de Deus, gente. Se você fala assim, por favor, não repita mais isso, muitas das vezes. Não, não existe muitas das vezes. É muitas das vezes, e olhe lá, tá certo, gente? Então vamos ver aqui alguns exemplos em que muitas das vezes está incorreto. Olha só, já fiz esta receita de bolo muitas das vezes. Lógico, né? Lógico que está errado. Muitas das vezes eu já fiz essa receita de bolo, também está errado. Qual é o correto? Muitas vezes já fiz esta receita de bolo. Segundo exemplo, assisti a esse filme muitas das vezes quando eu era criança. Olha só, gente. Não, assisti a esse filme muitas vezes quando eu era criança. Muitas das vezes vamos ao cinema juntos. Gente, errado. Muitas vezes vamos ao cinema juntos. Ok, minha gente? Eu espero que tenha tirado a sua dúvida. Eu espero que você tenha entendido isso aqui que foi falado. Se você está em dúvida, volta lá no início do vídeo, assista novamente essa videoaula para você não errar isso nunca mais, tá bem? Mais uma vez eu te peço, se ainda não deixou o seu like, faça isso agora mesmo. Esse like, gente, ajuda muito, muito, muito. Então, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Gostaria que você comentasse aqui embaixo desse vídeo qual o tema que você gostaria que nós tratássemos nas próximas videoaulas. Deixe o seu comentário aqui. Se você está assistindo esse vídeo, deixe o seu comentário aqui, tira um tempinho só, deixe o comentário, professor, eu gostaria que você explicasse sobre tal assunto. Eu gostaria que você explicasse sobre tal dica de língua portuguesa. Deus abençoe sua vida, fica na paz.